o servo sofredor. Nessa época do ano, ouve-se muito a respeito da Páscoa, né, as comemorações da Páscoa, e nós aproveitamos as festividades e celebrações, mesmo que não seguimos um calendário como é seguido aí fora, mas nós aproveitamos a ocasião para aprendermos o que a Bíblia nos fala a respeito do tema. E pensando a respeito da Páscoa, que é a ressurreição do nosso Salvador Jesus, e gostaria de falar no domingo que antecede a celebração da Páscoa, né, a respeito da morte do Senhor Jesus. E a passagem das Escrituras que vamos estar lendo é em Isaías, capítulo 53. Convido você a abrir a palavra de Deus nesse texto, do versículo 1 até o versículo 12. Mas nós vamos hoje à noite cobrir até o versículo 9, se Deus assim permitir. Isaías 53, do 1 até o 9. Leamos a palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Um texto muito profundo, que se encontra no livro do Velho Testamento de Isaías. Essa passagem, irmãos, se refere, de acordo com o que nós entendemos das Escrituras, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É uma passagem que retrata a sua primeira vinda e o momento da sua morte. E na minha Bíblia, ela tem um título, quando você abre nesse trecho aqui, o título, na verdade, começa em Isaías 52, versículo 13, na minha Bíblia, e diz: a aparição, as dores e a glória do Messias. Talvez na sua Bíblia tenha outro tema. É comum algumas Bíblias terem o título, né? Servo sofredor do Senhor. E o capítulo 53, irmãos, ela está dentro dessa parte maior, capítulo 49 até o capítulo 57, com as profecias do servo sofredor. Essa profecia, aliás, o livro todo de Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo. Então, tudo que você viu, que você abre na palavra de Deus aqui nesse livro, foi escrito muito tempo antes de se ter ideia do que de fato ia acontecer. Na verdade, Deus já sabia, tudo isso já estava, com certeza, nos planos magníficos e maravilhosos e eternos de Deus. Mas o profeta, simplesmente submisso a Deus, escreveu o que Deus queria, e quando se cumpriu, eles podiam olhar para trás e falar: realmente, Deus cumpriu cada promessa. Isaías, ele foi o maior dos profetas com ministério escrito. Tivemos vários profetas na Bíblia, mas com ministério escrito.
Isaías, sem dúvida, foi o maior. Ele realizou seu ministério em Judá durante o reinado de 4 reis. Durante esse tempo, né, um período de 60 anos. E esse livro é interessante, irmãos. Se você ver quantos capítulos esse livro tem 66 capítulos. Isso nos lembra, interessantemente, dos 66 livros da Bíblia. Alguns fazem até comparação do Velho e Novo Testamento, né, a divisão que o livro de Isaías tem. E Isaías 53 estaria ali como uma parte central, revelando a vinda do Messias, assim como a Bíblia é dividida no Novo Testamento com a vinda de Jesus Cristo. Esse profeta, esse livro é chamado Profeta Evangélico, porque ele fala da obra redentora de Jesus Cristo, do Messias, né? Isaías cobre o passado e o futuro, cobre a criação e cobre a nova criação. É um livro completo, e não tem nenhum livro do Velho Testamento mais completo que fala de Jesus do que Isaías, que fala das características do Messias. Isaías fala muito de Israel, de Jerusalém, de Judá, das nações, mas é do Messias que você percebe a grande ênfase. Da vinda do Messias, fala até do nascimento de Jesus, fala da divindade de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, do reino de Jesus, tudo isso Isaías fala. Mas é nesse capítulo aqui, irmãos, que encontramos algo profundo, detalhes marcantes da vinda de Jesus. E por que falar disso hoje? Como eu falei, a Páscoa está sendo celebrada, ou vai ser celebrada domingo que vem, mas estamos aí antevendo ou falando a respeito, né? Para os judeus, a Páscoa significava a passagem, né, de uma terra de escravidão para uma terra de libertação, da escravidão no Egito para a nova terra prometida. E Deus fez isso com mão forte através do profeta, através de Moisés. E agora a nossa Páscoa é Jesus, que nos tira da escravidão do pecado para uma vida eterna com Deus, que faz pessoas que eram mortas se tornarem vivas eternamente. E eu gostaria então de falar da pessoa do servo. Jesus é tratado como um servo aqui. Você não vai ver o nome aqui, Jesus Cristo, mas é estampado em cada parte. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou? A quem se manifestou o braço do Senhor? Interessante que o autor aqui, ele desabafa e ele pergunta, e aqui ele menciona a respeito de Jesus Cristo. E está falando a respeito do poder de Jesus Cristo. A quem se manifestou o braço do Senhor? A resposta vai estar clara conforme nós lemos. Toda vez que a Bíblia fala do braço do Senhor, está se referindo ao poder de Deus. Deus libertou com mão forte, Deus ele alcança, Deus ele disciplina, Deus ele cuida, Deus protege. Um versículo só que fala a respeito disso, porque podíamos ficar a noite aqui, é Êxodo capítulo 6, versículo 6. Êxodo 6, 6. Eu vou pedir a sua participação nessa leitura, eu não tenho lá, mas eu peço que você abra e leia com voz alta. Êxodo 6, 6. Assim que abriu, leia já rapidamente. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei debaixo das cargas dos inimigos. Eu vos livrarei da servidão. Eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Então, quando o profeta menciona a respeito do braço do Senhor, ele está destacando o poder do Senhor. Ele está prontamente aqui falando, especificamente, né, do poder do servo do Senhor. Outro ponto que é destacado, além do poder do servo, é a humildade do servo. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele. Quando a palavra de Deus usa a palavra renovo, está dizendo a respeito do recém-vindo, recém-nascido, né, como um broto de uma árvore. Ao bebê lactente, né, o filhote ou filho, algo frágil e indefeso. Isso destaca a humildade com que Jesus, o Messias, veio. Ele veio como um de nós, nasceu frágil como um bebê. Jesus, na sua humildade, veio começando lá de baixo
né, na sua encarnação, como um renovo. Isaías 11:1 diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando da ascendência messiânica aqui de Jesus Cristo, vindo da linhagem de Jessé, de Davi. Também continua: raiz de uma terra seca, uma alusão à origem humilde de Jesus Cristo, do Messias. A humildade de Jesus é destacada. Continua: não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Nós estamos acostumados, de forma errada, a assistir filmes sobre Jesus, em que mostra Jesus de vários tipos, né? Eu lembro crescendo assistindo filmes de Jesus, um Jesus com traços europeus, até com olhos azuis, na estatura europeia. Falando, puxa vida, por que ele é diferente de todo mundo lá com quem ele convive? Ele era um judeu, era alguém como qualquer um dos outros lá naquela época. Então até mesmo os traços físicos não iam mudar daquilo que era comum ao seu redor. E ele não se destacava de ninguém no sentido da sua aparência. Pelo contrário, aqui diz que não havia algo que o atraía, mas também destaca-se pela forma com que Jesus Cristo morreu, que não foi atraente de forma alguma. A cruz não é algo que atrai as pessoas. Hoje em dia talvez até alguém possa falar: eu vou atrás da cruz, eu me rendo à cruz. Mas a cruz sempre foi um sinal de maldição, sempre foi. Desde a sua concepção até a sua execução. A cruz era um sinal de quem morresse lá era maldito. E foi a morte pela qual Jesus morreu. Então não havia nada que atraía, nada pelo que desejássemos Jesus, na aparência pessoal dele. Então, além de poderoso, além de humilde, o Messias também foi rejeitado. E estamos falando da característica da pessoa de Jesus. Versículo 3: desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Interessante que Jesus ele deveria ser o mais aceito e valorizado entre os homens, se as pessoas entendessem de fato quem Jesus era. Mas de um modo geral, de um modo global, o mundo não recebeu. E também o povo de onde Jesus veio e para quem Jesus veio primariamente não recebeu. João capítulo 1, versículo 10, versículo 11 e 12. Alguém lê em voz alta esses versículos. Primeiro versículo 10. João capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Obrigado, irmão. Nós vemos aqui que o Criador do universo, Jesus Cristo, como João capítulo 1 fala, né, que tudo que foi feito por Ele, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Este mesmo Criador foi ignorado pela sua criatura, ou seja, o mundo não conheceu Ele, por causa do pecado. Que o ser humano conhece, ou escolheu o pecado ao invés de escolher aquele que morreu pelo pecado. O ser humano continuou no pecado. E mesmo que isso é prova do julgamento do ser humano, em Romanos capítulo 1, que o mundo não tem desculpa com a revelação natural. Só de olhar para a criação, isso é base para a condenação deles, porque eles rejeitam o Criador. Aqui fala que o mundo foi feito por Ele e não o conheceu. Então, Jesus Cristo, o Messias, foi rejeitado. Eu creio que muitos dos judeus, até o dia de hoje, não aceitam Jesus como Messias pelo fato de Jesus ter essas características aqui. Porque Jesus não nasceu num berço de ouro, não nasceu com algo apontando para Ele, falando assim: esse é o Messias do Velho Testamento, que veio te libertar da opressão deste mundo, dos romanos, e assim vai. Mas foi o Jesus que veio nos libertar da opressão do maligno, das trevas, que veio realmente salvar e nos dar mais do que uma pátria melhor. Ele veio nos dar as mansões celestiais, Ele veio nos dar um novo e eterno futuro com Ele, na presença dEle, num lugar novo que Ele foi preparar. Mais do que algo temporário, em que sobe e que desce, né? Os impérios que vêm e que vão, Jesus veio estabelecer o seu reino para toda a eternidade. E Jesus Cristo foi rejeitado pelo povo dele.
Jesus ele veio dos judeus como judeu para salvar os judeus e através disso salvar o mundo inteiro também. Mas o próprio povo judeu rejeitou de um modo geral. Mas aqueles dos judeus e dos gentios que creram nele se tornaram filhos de Deus. Então você vê que Jesus foi rejeitado. Até hoje Jesus é rejeitado. Por que nós devemos falar de Jesus para o mundo? Porque o mundo ainda não recebeu, de um modo geral. Mas aqueles que creem em Jesus como Salvador, que fazem parte da igreja local, têm agora o dever de continuar pregando para o mundo perdido. E não acabou a nossa missão. Enquanto estamos aqui, é hora de pregar. Para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Das pessoas que se dizem religiosas, mas que não têm um relacionamento com Jesus, com a pessoa do servo. Além de poderoso, humilde, rejeitado, ele é sofredor. Ainda no versículo 3, homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Jesus experimentou a dor e a agonia. E eu imagino, irmãos, não há dor maior do que a dor da rejeição. A dor física vem, vai, remédios tratam. Existe até remédio para tirar a dor, o desconforto. Mas a rejeição é muito grande. Jesus Cristo, ele deixou o seu lar na glória, deixou a posição de ser adorado por toda a eternidade, para ser rejeitado pela sua criação. Deixou o lar na glória para vir aqui, pisar num chão empoeirado, amar aqueles que o trairiam, que o negaram, entregar a sua vida enquanto essas pessoas ainda eram traidores, negadores, pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesus Cristo, o servo sofredor. Nós falamos alguns domingos anteriores nas pregações, lidando com o sofrimento pessoal. Lembra que nós falamos disso, né? Como lidamos com o nosso sofrimento à luz do livro de Jó. E também à luz do mesmo livro nós falamos lidando com o sofrimento alheio. E uma coisa que sempre me vem à mente é que o ser humano foge do sofrimento. Eu fujo do sofrimento. Quem gosta de sentir dor aqui, levanta a mão. Talvez não tenha nenhum masoquista aqui. Eu gosto. Irmãos, todo mundo foge. Por isso que tem farmácia em toda esquina. Tudo tem esquina. Tem farmácia em frente uma da outra. Aqui no centro tem vários. Porque fugimos da dor. E não é errado fazer isso. É bom, é positivo. Mas é errado quando fugimos do sofredor. Fugir do sofrimento é entendível, mas fugir do sofredor é algo que revela o coração deturpado, depravado, longe de Deus que temos. Porque quem é transformado pelo Salvador faz o que ele fez, vai de encontro ao sofredor e não ao oposto do sofredor. Jesus é o servo sofredor. Só aqueles que foram encontrados por Jesus, que foram achados por Jesus, têm capacidade de achar outros e se compadecer dos outros que sofrem. Então Jesus foi rejeitado. Ele foi ignorado pelo mundo, rejeitado pelo seu povo. Ele foi sofredor. Mas nós falamos até agora da pessoa do servo. Vamos falar do sofrimento e mais detalhes do servo. Versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Logicamente o Pai colocou sobre ele, mas ele voluntariamente pegou. Ele nunca rejeitou o sofrimento que o Pai colocou sobre si. Ele recebeu por vontade própria tudo o que ele tinha que passar. Ele até orou no Getsemane dizendo: se for possível, afasta de mim este cálice, mas faça a tua e não a minha vontade. Então nós vemos uma atitude submissa, mas ao mesmo tempo Jesus Cristo, como ser humano aqui na terra, ele sentiu a dor e tentou fugir da dor também. Então por isso que não é errado fugirmos da dor, irmãos. O próprio Jesus pediu se era possível, mas no final ele foi tão submisso ao Pai que ele recebeu a resposta do Pai, que era: não, você vai passar por isso, porque é necessário, não há outro meio, não há outro caminho para que haja salvação dos que merecem a punição e a condenação. Você que não merece vai precisar passar por isso. Então foi por isso o sofrimento substitutivo do servo do Senhor. Jesus tomou as nossas enfermidades. Ele
e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Eu lembro quando crescia, eu via encenações teatrais de Jesus. Quem já assistiu muito disso, né? Cresceu até em outro grupo religioso e tinha muito disso. Eu sempre ficava condoído, emocionalmente abalado em ver aquela encenação toda, né? Mas aquilo não mudava a minha vida. Me tocava, mas não me transformava. Há uma diferença nisso, né? Eu podia até chorar, mas eu sabia que eu era a mesma pessoa no final daquela encenação. Nada tinha mudado. Mas o que mudou foi quando, de fato, eu me vi onde Jesus estava. Versículo 5. Por que Jesus passou por isso? Jesus não está na posição de falarmos tadinho, coitadinho dele. Ele fez o que fez por causa do versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Aqui o texto, alguém pode até falar, mas está falando do povo de Israel. Também, mas não só. Por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou hoje, foi porque Jesus passou pelo que ele passou. É de graça para mim, mas custou tudo o Filho de Deus. Então a graça tem um preço. E não devemos menosprezar essa graça. Devemos valorizá-la com fé e serviço. Nada paga a graça de Deus. Nada paga a graça de Deus. Mas eu devo, com constrangimento, olhar para o amor de Deus e fazer algo. Senhor, o mínimo que eu posso fazer é me voltar a Ti e agir de forma que Te honre e não Te desonre. E essa graça fez com que Jesus Cristo passasse pelo que Ele passou, por minha causa, por minha culpa. Jesus, Ele foi o sofredor substitutivo. Eu não conseguiria pagar pela minha dívida. Nunca conseguiria, ninguém aqui conseguiria, nem começar da primeira prestação, se queremos usar essa ilustração. Mas Jesus Cristo pagou por completo. Não devemos absolutamente nada se você recebeu o pagamento do sangue de Jesus derramado por você. Se foi assim. A cruz era para mim, não era para ele. Mas ele tomou a minha cruz, tomou a sua cruz. Isso é característica do sofrimento do servo sofredor. Ele foi ferido. É um termo apropriado para crucificação. A preparação da crucificação, irmãos, foi algo agonizante. Quem assistiu aquele filme da Paixão de Cristo, eu lembro que tem pessoas que tiveram reações, tipo, puxa, é muito sangrento. Irmãos, aquilo lá não é nada. Se olhar uma encenação através de uma tela de LED, nos deixa com ânsia de vômito, como eu sei que pode deixar, Jesus fez para que você não passasse por aquilo. A agonia de Jesus foi muito antes do Getsemane, mas foi visível no Getsemane. Eu creio que o que causou mais dor em Jesus foi o que fez ele suar sangue lá no Getsemane. Saber do afastamento do Pai por algum tempo, sendo que ele, desde a eternidade passada e até a eternidade futura, ele está sempre com o Pai, mas naquele momento ele teve uma ruptura voluntária, porque ele quis e porque eu e você iremos nos beneficiar disso. Ele se separou do Pai por algum tempo, para que você não se separasse do Pai para toda a eternidade. Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário. A gente não vai entender tudo aqui nessa terra. A gente vai abrir a Escritura, vai ler, e todo dia vai ser gratidão, gratidão. Fala, Senhor, o que eu fiz? Eu não mereço. Não merecemos, mas isso é amor, isso é graça. O castigo que nos traz a paz. Irmãos, tudo de bom que eu tenho veio de Jesus. Nada veio de mim. Quem aqui é bonzinho? Ninguém é bonzinho aqui, irmãos. Até o próprio Jesus uma vez rebateu alguém que chamou ele de bom e falou, bom só tem um, Deus. Jesus é Deus, logicamente. Mas o ser humano é pecador, irmãos. Então só Deus vindo aqui, encarnado, poderia substituir o pecador, porque ele
cumpria todos os pré-requisitos de cordeiro sem mácula. Jesus, por causa da minha transgressão, ele me substituiu. E ele foi suficiente para nós. Eu gostaria que você olhasse agora para outra característica de Jesus. A submissão do servo. Foi uma submissão profética. Isaías 53:7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Você vê isso aí, irmãos, o cumprimento disso em várias passagens. Alguém abra lá em Mateus 26:63. Mateus 26:63. E leia em voz alta esse texto. E não fecha esse texto, porque talvez eu peça para você continuar lendo. Mateus 26:63. Jesus, porém, guardava silêncio. Respondendo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora você pode ler o 64. Disse-lhe Jesus: tu disseste, digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Alguns podem até ter dúvida. Jesus nunca foi claro o suficiente nas respostas dele. Por que ele não falou eu sou? Alguém abre em Marcos capítulo 14, versículo 61 e 62. Marcos 14, 61 e 62. É a mesma ocasião, mas escrita por um evangelista diferente. Marcos 14, 61 e 62. Então havia duas possibilidades. Ou Jesus estava mentindo, ou estava falando a verdade. E foi muito claro e evidente a resposta de Jesus, dizendo que eu sou, de fato, Filho de Deus. Eu sou, de fato, porque a reação que houve depois da resposta de Jesus. Quem foi? A Júlia que leu, né? Primeiro, Júlia, você lê agora o versículo 65. Depois que Jesus disse, tu disseste, o que eles fizeram? Versículo 65, Mateus 26, 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Era blasfêmia para qualquer mortal, para qualquer ser humano, dizer que ele era Deus, ou Messias, ou Filho de Deus, se ele não fosse. Mas Jesus nunca mentiu e ele falou quem ele era. Lembra que em várias ocasiões Jesus falava, não é minha hora, não chegou minha hora. Jesus pregava, Jesus fazia sinais, Jesus dava declarações da sua divindade, de quem ele era. E João, evangelista, selecionou 7 sinais e 7 discursos para realmente as pessoas ouvindo pudessem crer em Jesus como Filho de Deus e terem a vida eterna. Aí aqui quando Jesus falou, a reação foi o quê? Crucifica-me. Isso é blasfêmia. E foi por causa disso que Jesus Cristo foi segurando, até chegar o momento certo. Ele disse quem ele era. E por causa disso, crucificaram. Porque o povo judeu queria um Messias na concepção deles, um libertador terreno. E não alguém que seria um salvador eterno. Lógico que isso vai trazer bênçãos aqui na terra, mas é para toda a eternidade. Judas, quando talvez alguém fala, mas a palavra tu disseste, né, pode dar outra conotação. Eu vou falar que a conotação é a afirmação, significa sim. Quando a pessoa diz tu disseste, quer dizer, é isso mesmo, é isso aí. Mateus 26, 24 e 25 diz, em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído.
Bom seria que esse homem, se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? Ele disse: tu disseste. Era Judas. Ele falou: é isso aí. Foi você que falou. A resposta certa. A resposta certa. Então foi a própria autoridade que perguntou, né? O sumo sacerdote perguntou: você é o Filho de Deus? Ele falou: tu disseste. Acertou. E aqui Judas: eu vou ser o traidor? Ele falou: tu disseste. É isso mesmo. E foi de fato. Judas foi o traidor. Jesus de fato de fato o Filho de Deus. Mas Jesus Cristo, de forma profética, ele cumpriu todas as profecias. E tem algumas que ainda vão se cumprir na sua segunda vinda. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Isso aqui, irmãos, para a mente do judeu, é algo muito vívido, porque desde que ele se viu no início da nação de Israel, até a sua libertação do Egito para a terra prometida, o tabernáculo, o templo, havia sacrifício de um cordeiro inocente no lugar dos pecadores. Deveria ser feito sacrifício de levar ao sacerdote um animal representando o pecador. E era constante, era contínuo. O livro de Hebreus fala que não precisa mais acontecer, porque Jesus ele se fez o cordeiro definitivo de Deus. Ele não só é o cordeiro, mas ele é o sumo sacerdote. Ele cumpre tudo. Jesus Cristo, então, ele completa o cumprimento de todas as sombras do Velho Testamento. Ele é o cordeiro que foi levado ao matadouro. João capítulo 1, versículo 29. João Batista, né? Ele que preparou o caminho de Jesus. Quando Jesus se chegou a ele, ele viu a Jesus, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, não é para perdoar hoje e amanhã tem que morrer de novo e daqui a um ano, não. Ele tira o pecado, ele resolve o problema definitivamente. Jesus, ele é o Cordeiro. E a Bíblia, ela destaca Jesus como Cordeiro em várias ocasiões. 1 de Pedro 1, 18. Aliás, o 19. 1 de Pedro 1, 19. Alguém lê em voz alta. Primeira de Pedro 1, 19. Muito bem. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Irmãos, a salvação foi paga porque o inocente morreu pelos culpados. Isso é a graça de Deus sendo concretizada na vida do servo sofredor do Senhor. E Apocalipse vai retratar Jesus como cordeiro. Alguns falam: mas puxa, por que Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para os discípulos com as marcas? Porque as marcas revelam o plano de salvação da humanidade. As marcas são evidência, são testamento da graça de Deus. E até no céu, né, o apóstolo João vai falar e vai ver Jesus como o cordeiro imolado. Interessante isso, né? Olha Apocalipse 5, 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, com letra maiúscula, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Aí no versículo 8: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O cristianismo hoje em dia está atrás de benefícios tão temporários, tão passageiros, atrás de prosperidade, de coisas que vai ganhar hoje e vai perder amanhã. E o que Jesus foi preparar para nós foi algo eterno, duradouro, algo honroso,
de pecadores perdidos, condenados, culpados, Jesus vai fazer de nós reis e sacerdotes. Já pensou nisso, irmãos? Por mérito dele. O Cordeiro, servo sofredor, que muitos rejeitam, viram as costas, ele veio fazer isso, nos dar uma vida eterna, e na eternidade tem muito que nos aguarda. A morte de Jesus foi algo vergonhoso. O sepultamento de Jesus, por outro lado, foi algo honroso. O versículo continua dizendo: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Quando Jesus morreu, era de se esperar que ele fosse jogado, porque a morte foi maldita, né? Foi uma morte de cruz. Então era de se esperar que o destino, a desfazer-se do corpo, seria algo desonroso também. Mas para cumprimento das profecias, foi tudo correto, foi tudo de forma honrosa. E aqui em João 19:31, diz o versículo, né, todo: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram-lhe a Pilatos que se lhes quebrantasse ou quebrassem as pernas e fossem tirados. Então, eles queriam antecipar a morte dos criminosos que estavam na cruz, mas Jesus, ele morreu antes da hora, de tanto sofrimento, irmãos. Ele não precisou, porque ele já estava morto ali, quando tentaram verificar. E em Mateus 27:57, e vinda já a tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Ele teve até a ajuda de Nicodemos com as honrarias do corpo dele. Nicodemos, lembra que Jesus evangelizou em João capítulo 3? Muito provavelmente Nicodemos ali tinha sido quebrantado. Nicodemos foi usado em um período até para tentar prevenir de um julgamento injusto que Jesus estava tendo, e agora ele foi lá dar honrarias para Jesus. Vamos ter muita surpresa nos céu, irmãos. Pessoas para quem nós falamos de Jesus, que nós não sabemos de resultados visíveis. Pessoas para quem demos um folheto que às vezes a pessoa amassou e jogou fora, mas nós não sabemos que ela jogou fora porque ela leu antes e se sentiu ofendida. Nós não sabemos, irmãos, mas nós devemos lançar a semente, deixar Deus trabalhar. Mas a aplicação desse texto aqui, irmãos, para nós, é que Jesus foi morto com os ricos. Olha, uma profecia escrita 700 anos antes, foi sepultado com os ricos, né? Foi cumprida em detalhes, para que tudo fosse cumprido. Deus nunca mente, irmãos. Se Deus falou algo, é só esperar, confiar e esperar. A morte de Jesus foi imerecida. Ele nunca cometeu injustiça, como diz o texto. E nem houve nele engano na sua boca. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, foi dentro da perfeita vontade de Deus. Uma execução totalmente imerecida. 1 de Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Nós vamos parar por aqui. E se Deus quiser, nós vamos continuar domingo que vem falando mais detalhes a respeito do sofrimento do servo sofredor. Mas eu gostaria de fazer essas duas perguntas para você. Qual que é a resposta ao servo sofredor? O que Deus espera ouvindo essa história verídica, profetizada há 700 anos e concretizada na vida de Jesus? O que Deus espera de mim e de você ao ouvir isso? Primeiramente, fé. Segundamente, seguir em obediência. A fé nele. Pessoas querem fazer alguma coisa para ajudar Deus na obra salvífica. Quando você fala de Jesus para alguém, você fala: mas eu tenho que largar um vício. Eu tenho que acertar minha vida primeiro. Eu tenho que consertar, eu tenho que fazer aquilo primeiro para eu poder, quase que falando, para eu ser digno da salvação. E nada nos faz dignos, irmão. Nós vamos continuar sendo culpados. Por isso Jesus teve que pagar o preço que pagou. Nada nos faz dignos da salvação.
mas nós somos salvos porque Ele é digno. E a nossa fé tem que estar inteiramente na pessoa e na obra completa de Jesus no Calvário. Quando Jesus disse, está consumado, quer dizer, nada pode ser acrescentado, nada precisa ser acrescentado, está completo, pago por inteiro. A pessoa que ouve essa história tem que crer de fato em Jesus. Como o texto que o irmão Roberto leu aqui, que o homem etíope, lá em Atos capítulo 8, estava voltando de Jerusalém, ele era um prosélito, ele era da África, não era um israelita, mas ele estava querendo adorar ao único e verdadeiro Deus, ele veio e ele estava lendo as Escrituras, lendo esse texto aqui, irmão, de Isaías. E para quem tem dúvida de que está se referindo ao Messias, o próprio Filipe fala, começando nessa Escritura, falou sobre Jesus. E aquele homem, o etíope, ele falou, se ninguém me explica, como é que eu vou saber? Aí Filipe foi mandado para explicar. Isso prova para nós, irmãos, que nós não sabemos todas as coisas. Muitas vezes Deus me ensina, Deus te ensina para que você possa abençoar outros, para que use o seu dom para edificar a igreja, para ajudar uma pessoa na fé a crescer, ou evangelizar para que ele se torne um filho de Deus. E Filipe, então, ele evangelizou aquele homem. Aí Filipe sabia que era Jesus, ele subiu, explicou. Qual foi a reação daquele homem? Ele quis ser batizado. Só que Filipe não sabia se ele, de fato, entendeu o que era ser um cristão. Ele falou, se você crê de coração, nada te impede de ser batizado. Se você crê de coração, ele falou, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele foi um homem convertido de fato, agora tinha que ser batizado. Ele queria ser batizado. Era o próximo passo. Eu tenho fé nele. O que eu faço agora? Eu vou obedecer. As duas ordenanças de Jesus é batismo e a ceia. E ele então queria ser batizado, queria ter uma identificação com ele. Não queria ter vergonha do servo sofredor, mas queria se identificar com o servo sofredor. Então, você tem vergonha do servo sofredor ou você quer se identificar com ele? Porque ele morreu por você, pagar pelo seu pecado. Se você vira as costas para ele, você vai continuar condenado, mas se você confia nele, você se torna um filho de Deus. Então a fé somente nele. E a segunda atitude seria a obediência em gratidão a ele. E eu marquei esse texto que me veio ao coração enquanto finalizava o sermão. 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor do servo sofredor nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que eu faço com esse sacrifício do meu Salvador? O que eu faço? Eu morro para o meu pecado. Eu morro para mim mesmo, eu morro para os meus desejos, para as minhas tendências, para as minhas inclinações, eu morro por tudo aquilo que desonra a Deus e falo, eu vivo para o Senhor, eu quero te honrar, eu quero te obedecer. O Senhor falou que eu devo pregar o Evangelho, eu vou pregar. Vou ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Vou ser fiel, eu vou fazer tudo. Não porque eu para ganhar, mas eu já ganhei a salvação, é porque eu já ganhei a salvação. É porque agora eu sou o filho, eu quero ser um filho que te honra, um filho obediente. É essa a nossa resposta. Eu gostaria então de pedir que você abaixe a sua cabeça. Feche seus olhos. Talvez você está aqui hoje à noite, você ouvindo a história do servo sofredor. Deus falou com você e agora você entendeu. Jesus sofreu e morreu pelo seu pecado. Era para você morrer culpado na cruz do Calvário, mas Ele tomou o seu lugar. Ele tomou a frente. Você agora entendeu, para o Espírito de Deus, usando a palavra de Deus, você é um pecador, carece do perdão e de salvação. Deus falou isso com você? E você quer oração para entender mais a respeito do que é uma vida de cristão, de verdade. Uma pessoa salva, regenerada e que vive em novidade de vida. Pastor, ore por mim. Deus falou comigo. Poderia me ajudar?
me orientar na palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida a esse respeito, seria a maior alegria do mundo caminhar com você nessa jornada, para falar para você da salvação e andar em discipulado. Talvez você está aqui, você já fez isso, mas você percebe que tem coisas pelas quais você deve morrer ainda. Talvez você está tentando ali guardar um quartinho da sua vida com pecados, com coisas, com hábitos que desonram a Jesus, pelas quais Jesus morreu. E Deus te convenceu, morre para isso. Morre para isso. Pastor, ore por mim. Deus falou comigo. Isso aí eu não sei, você sabe, Deus sabe, mas você quer oração. Pastor, ore por mim. Senhor Deus, o Senhor conhece cada vida, cada coração aqui. Peço ao Pai que o Senhor ajude, inculcando, penetrando a Tua palavra nos corações aqui, para não se esquecerem da Tua verdade durante a semana, para que se alguém que não tem vida eterna possa, ouvindo a Tua verdade, ver Jesus nas Escrituras, recebê-lo pela fé, unicamente, completamente como Salvador. E aqueles que já o fizeram, o Senhor nos ajude a honrarmos ao Senhor, vivendo em obediência, morrendo para o nosso pecado e vivendo para Ti. Obrigado pelo que foi feito por nós, pelo que Jesus fez por mim e por nós. Em nome de Jesus.